Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar aqui com nossos antipatterns. E o antipattern de hoje é o grupos ambíguos. Esse em específico é um antipattern do tipo de erros de codificação. Como de costume, vamos ver agora partir primeiramente da tarefa, ok? Tá, e qual é a tarefa de hoje? Imaginem que vocês trabalhem em uma maternidade e que, em comemoração ao Ano Novo, a assessoria de comunicação quer saber qual foi o primeiro parto, né, o primeiro bebê do ano. Isso é bem comum, né? Então, primeiramente, o que imaginamos, né? Vamos precisar de duas tabelas, pacientes e a tabela atendimentos. É um diagrama bem simples. Se vocês verificarem aqui, já podemos ver, né, que tem uma data e hora do parto. Então, já conseguimos já imaginar como é que vai ser o código, né? Essas duas tabelas, elas se relacionam aqui pela coluna ID paciente. É bem simples. Então, o que imaginamos primeiramente, né? Imaginamos que essa é uma consulta usando essas duas tabelas que se relacionam usando aqui o ID paciente, né? E o que mais a gente espera? A gente espera encontrar o nome de uma mãe, a Felizarda, né? E a data e a hora daquele parto, né? Daquele nascimento. Então, continuando, vamos agora aqui por antipattern. O antipattern, adiantando logo, é não saber trabalhar com agrupamentos, né? O que isso quer dizer, né? Vamos lá. Então, a gente pensa em partir dessa consulta, uma consulta simples entre duas tabelas que se relacionam, né, por uma coluna. Partimos daí. Agora, o que queremos aqui? Queremos saber o primeiro parto do ano, né? Então, primeiramente, na cláusula where, onde são as condições, onde ficam as condições, vamos primeiramente aqui filtrar só os partos do ano de 2020. E além disso, vamos usar agora uma função de grupo, que é o valor mínimo da data e hora, né? A data e hora daquele atendimento, daquele parto, sendo que o ano é 2020. E conseguimos, né? Vamos ver aqui que ele retorna uma linha com a hora do primeiro parto do ano, né? Bem simples. Tá, o que tentamos depois? Bom, a gente já tem a primeira coluna, não é? Não é mesmo? A primeira coluna da data e hora, aqui, né? Agora queremos o nome do paciente. Então, o que fazemos? Digitamos pacientes.nome. Mas, ao tentarmos executar, essa consulta ela retorna um erro. E agora, o que vamos fazer? Agora, aconteceu um erro e o banco de dados retornou uma mensagem dizendo que é um erro de código, né? E agora, o que vamos fazer? Bem, vamos para o próximo passo. Como reconhecer o antipattern? É muito fácil, porque o que acontece? O banco ele retorna um erro. Mas, claro que isso não existe, né? Então, o resto é a gente entender por que ocorreu esse erro. Então, vamos lá. Quando usamos aquela função de agrupamento, a função que retorna o valor mínimo, o que o banco fez, né? Ele pegou os valores e agrupou. Então, o que acontece? Antes dessa função de agrupamento, cada linha
era um registro de banco, era um registro. Só que após usarmos a função de agrupamento, cada linha ela equivale a um grupo. Então, um grupo ele pode ter um grupo pode ter vários registros. Pode ter 3, 2 ou até um. Mesmo tendo só um registro naquele grupo, ele ainda vai ser grupo, ok? Então, se verificarmos mais atentamente, foi exatamente isso que aconteceu. A gente pensa que pode haver apenas um primeiro parto do ano, mas na verdade pode sim haver 2 partos, né? Nesse exemplo aqui a gente vê que no dia 1º, às 2h30 da madrugada, houveram 2 partos, um parto normal e um parto cesariano. Então o erro ele está aí, porque o banco ele não consegue, após usar um grupo uma função de agrupamento, ele não pode mais tratar aquela linha como sendo um registro isolado, porque ele já é um grupo. Então, essa coluna aqui, ela não vai funcionar. Acho que fica melhor a gente vendo, né, o código funcionando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos partir daquela primeira consulta. Vamos pegar aqui a tabela pacientes e a tabela atendimentos e relacionar as 2 tabelas pela coluna ID paciente. Né? Vamos aqui executar. E o que vemos aqui? Vemos aqui alguns atendimentos e os pacientes relacionados, né? Então, se tentarmos ver aqui, vamos ver que existe aqui 2 partos às 2 da madrugada do primeiro dia do ano, que é a Maria de Nazaré e a Ana Cláudia da Silva. Continua. O nosso próximo passo é isolar aqui só os partos do ano de 2020, né? Tá aqui, isso aqui isola os partos no ano. E agora o que queremos é saber quando foi, a que horas foi esse primeiro parto. Então vamos usar aqui, nesse momento, uma função aqui de agrupamento que retorna o valor mínimo para essa coluna aqui de data e hora do parto. Vamos executar. E ele retornou aqui uma linha. Dia 1º de janeiro de 2020, 2h30 da madrugada. Esse que é o momento do primeiro parto do ano. Então, fazemos em seguida. Bem, a gente tenta agora pegar o nome daquela paciente, da mãe. Então, vamos lá, paciente.nome. Né? Agora vamos tentar executar e o que a gente espera é encontrar um erro. Bem, está aqui. Ele retornou um erro de código. A gente já sabe por que aconteceu, né? Porque a linha, quando usamos uma função de agrupamento, aquela linha já não é um registro, ela é um grupo. Então não vamos conseguir nunca trabalhar com um registro isolado novamente, porque a consulta já trata as linhas como um grupo. Bem, então continuando, o próximo passo aqui é o uso legítimo. Aqui a gente vai ser bem direto, não tem um uso legítimo, porque por ser um erro de código, o banco ele já acusa o erro e não tem como sobrepor isso. Não tem como superar isso, é um erro e a gente tem que corrigir o código. Então vamos o último passo, a solução. O livro ele sugere utilizarmos subconsultas e duas técnicas que utilizam subconsultas. Subconsultas correlacionadas e tabelas derivadas. Então, primeiro, a gente temos que saber quais são essas subconsultas.
A primeira, já sabemos, já podemos separar ela, que é a consulta que retorna a data e hora do primeiro parto, né? Que é aquela que é a função, que é a consulta que usa a função de agrupamento min. Essa aqui vai ser na primeira subconsulta. E aqui já vemos que ela retorna, né, o valor aqui 2 horas às 2h30 da madrugada do dia 1º. A outra subconsulta, ela vai ser a principal, é a que vai retornar os valores que a gente realmente quer. Que é a data e hora do parto, que vem da tabela atendimentos, e o nome da mãe, que vem da tabela paciente. E utilizamos aqui, né, o relacionamento pela coluna ID paciente e o valor que é retornado daquela primeira subconsulta, 2h30 da madrugada do dia 1º de janeiro. Se executarmos essa consulta, ela já vai retornar o que queremos, né? Então vamos lá, vamos primeiro para a primeira técnica, a subconsulta correlacionada. Ela é bem interessante, porque se virmos aqui, ela uma se encaixa na outra. Vamos primeiro, vamos ter que definir qual é a consulta principal e a consulta correlacionada. Bem, a principal, como eu havia dito, é a consulta que vai retornar os valores que a gente deseja, a data e hora do parto e o nome. Agora vimos que essa consulta principal, ela já funciona se colocarmos aqui a data e hora, por isso, o valor mesmo, né? Mas se ao substituirmos o valor pela primeira subconsulta, ela já vai funcionar. Tem um lado negativo nessa técnica, porque para cada linha que a consulta principal retornar, ela vai ter que executar essa subconsulta. Então, isso não é um bom uso da memória dos recursos do banco de dados. Então, vamos para a próxima técnica, que é tabela derivada. Essa aqui é bem interessante, porque pegamos as duas subconsultas e colocamos elas dentro da cláusula from. E o que acontece? Elas acabam se comportando como uma tabela, de fato, né? No caso daqui da primeira consulta, que retorna o valor, a data e hora do parto, do primeiro parto, vamos colocar aqui chamar ela de primeiro parto, e ela vai se comportar como uma tabela de uma coluna, de somente uma coluna. E a próxima subconsulta, vamos chamar ela de informações, e ela vai se comportar como uma tabela de 3 colunas: nome, procedimento SUS, descrição e data e hora parto. E essas duas tabelas, primeiro parto e informações, elas vão se relacionar pela coluna data, hora, parto do primeiro parto, né? E data, hora, parto da tabela derivada informações. Essa técnica de tabelas derivadas, ela é melhor do que a subconsulta correlacionada, porque, primeiramente, essa subconsulta aqui do primeiro parto, ela é executada somente uma vez, e esse valor ele é armazenado em uma área temporária do banco de dados. E a partir desse valor armazenado, de data, hora, essa coluna, essa tabela derivada, ela é executada
tendo esse relacionamento. Então vamos testar aqui o nosso código. Bem, a primeira subconsulta que vamos, primeiro código que vamos definir como subconsulta 1 é o código que ele retorna a data e hora do primeiro parto de 2020. Ó, como vimos aqui, ele retorna uma linha, tá? 2h30 da madrugada do dia 1º. E a segunda subconsulta vai ser a subconsulta aqui que traz as informações que a gente realmente quer, que relaciona aqui as tabelas pacientes e atendimentos. Bem, está aqui. Só que se colocarmos aqui o valor exato da primeira subconsulta, ele traz aqui os 2 partos e o nome das 2 mães. Então vamos... Isso aqui já resolveria, né, a nossa situação, porque isso aqui já é o resultado que a gente quer. Só que a gente tem que melhorar o código, né? Automatizar ao máximo ele. Então a gente já sabe que esse valor ele é retornado pela primeira subconsulta. Então o que a gente faz? A gente iguala aqui essa condição com a primeira subconsulta. Essa subconsulta ela vai ser correlacionada com a principal, com essa aqui. Porque a principal, nesse caso, ela depende da subconsulta para retornar um valor. Então vamos testar aqui, para ver se ela realmente retorna aquelas 2 mães. Está aqui. Ela retornou novamente Maria de Nazaré e Ana Cláudia da Silva. Tá? Para finalizarmos, vamos ver aqui a tabela derivada. Como a gente havia dito antes, vamos colocar aqui as subconsultas dentro da cláusula from e elas vão se comportar como uma tabela, né? Aqui, a primeira tabela a gente vai chamar de primeiro parto e ela vai ser uma tabela de uma coluna somente. Vamos aqui, se executarmos essas subconsultas, elas por si só elas já funcionam, não dependem de outras consultas, né? Então, aí a segunda subconsulta, vamos chamar de informações, né? E ela retorna aqui todos os atendimentos, partos e o nome da mãe. E como elas funcionam como tabelas, vamos utilizar aqui essa coluna para o relacionamento entre elas. Então vai ser primeiro parto, a tabela derivada, primeiro parto se relaciona com a tabela derivada informações, utilizando aqui a coluna data, hora, parto. Né? Agora queremos saber como vamos usar aqui a projeção, né? Vamos pegar aqui da tabela informação, da tabela derivada informações, queremos data e hora do parto, informações, queremos o nome. Vamos ver lá se ele funciona. Opa, funcionou. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.